Estamos aqui na nossa última aula sobre o vazio existencial. É com muita alegria, né, que venho finalizar, né, nesses dias que vamos tomando posse, tomando consciência, não apenas da definição sobre o que é vazio existencial, mas muito mais, o que podemos colocar na prática, o que podemos combater. Vimos também que é o grande aliado, é o sentido da vida. Falei em todas as aulas com muita ênfase sobre o sentido da vida, né? Porém, não tem como não falar sobre vazio existencial e não trazer à tona, não trazer em nossa vida o grande antídoto, podemos dizer assim, né? Que é o sentido da vida. Saber extrair, né? Das nossas vivências, das nossas relações, daquilo que está fora de nós, como bem fala o Viktor Frankl, né? No mundo encontramos o sentido da vida, né? Aquela tarefa, aquele compromisso, aquela responsabilidade que cabe a mim, que cabe a você a cumprir, a vivenciar, né? A mergulhar. Vimos também nesses dias sobre o vazio existencial e hoje vamos falar sobre o vazio existencial e algumas reflexões e algumas indagações, como por fim, finalizando e levando também a você instigar mais ainda sobre este conteúdo. Este conteúdo é muito vasto, não se encerra apenas essas aulas que tivemos aqui. Ao contrário, foram algumas pinceladas, né, para dar justamente este gostinho de quero mais, esse gostinho que eu preciso ler muitos autores, eu preciso mergulhar mais sobre a logoterapia, que entre esse vazio existencial como tema, tem outros que são extremamente valiosos para esta abordagem. Esse convite eu faço para você que continue, né, nesses estudos, né, diante da autotranscendência, o sentido da morte, da transitoriedade e o sentido do amor. Tem tantos temas importantes que vale a pena você mergulhar. Por isso que, finalizando a nossa aula hoje, a gente percebe que e faço a luz, vamos dizer assim, trazer à tona para a nossa vida. Quantas vezes falamos nesses dias sobre a nossa sociedade, né? Sobre a nossa vida, sobre aquilo que vamos construindo, né? Como pessoas, né? Diante das nossas limitações humanas, sim, pela nossa condição humana, mas também pela graça de termos tantos artifícios, né, que já está dentro de nós, assim como a nossa inteligência, assim como a nossa vontade, assim sobre todas as nossas faculdades mentais, que usando bem, né, diante de todas as circunstâncias da vida, a gente tem muito a contribuir, muito a aprender e muito também a crescer, né? Diante do sentido da vida, né? Vamos dizer, eu pergunto para você, né? São vários questionamentos nestes dias, né? Quais os movimentos interiores que se encontram hoje na sua vida? Porque é muito importante a gente fazer várias indagações. É muito importante a gente fazer questionamento. A gente precisa cada dia dar passos para a maturidade. Precisamos dar passos ao autoconhecimento. Isso de certo modo, vai favorecer bastante para compreender e ter esta lupa do que é o sentido da vida ao nosso redor, né? O que é que eu posso fazer diante de tudo isso, né? Nós percebemos que o vazio existencial, de qualquer maneira, às vezes não está acontecendo conosco, mas pode estar acontecendo com algumas pessoas que estão ao nosso lado e podemos sim colaborar na vida delas, né? E podemos sim, né, digamos assim, ser essa sentinela de consolo, de ajuda, de ponte. Até porque vimos na nossa aula que diante do sair de si, diante da autotranscendência, diante de uma tarefa a cumprir, nós temos o outro que podemos colaborar, né? Independente de quem se trata, vamos pensar assim, né? Até porque vimos também, diante dos transtornos emocionais, que qualquer pessoa, infelizmente,
pode ser, digamos assim, ser colocado num contexto frágil, né? No contexto de uma realidade de vazio. Significa que, né? Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa de baixa renda, pode ser de pessoas com, digamos assim, né? Com tanto sucesso, mas o vazio existencial pode chegar em qualquer vida, né? Em qualquer pessoa. Por isso vamos nos policiar e nos colocar a nossa vida como aquela que está sempre semeando, né? Que a nossa vida está sempre em movimento, em busca de vários propósitos, em busca de preencher, de dar sentido, né? E diante de tudo isso, é preciso que a gente descubra onde quer chegar, né? É interessante e é crucial até. É preciso saber aonde precisamos chegar. Porque quando a gente sabe onde a gente precisa chegar e o que a gente precisa fazer, porque se a gente não sabe nem onde quer chegar e onde queremos fazer, não chegaremos em sentido nenhum. Por isso que é tão importante a gente compreender o que eu quero para a minha vida. O Viktor Frankl, ele fala muito e dá ênfase que nós temos um fator determinante, que é justamente a decisão da liberdade de escolha. Isso é muito importante, porque quando começamos a compreender que temos a capacidade e precisamos ter a tomada de decisão, a gente já começa a ver a necessidade da responsabilidade que temos de saber escolher. Me faz lembrar agora, nesse momento, é como você estivesse procurando as frutas, né, no supermercado, numa feira, né, e aí você vai automaticamente procurar as melhores frutas com melhores aspectos. Você não vai querer procurar aquela que está podre, que está suja. Isso, vamos imaginar, diante das nossas escolhas humanas, é justamente isso que eu te levo a você refletir junto comigo. Precisamos escolher o que é saboroso, o que tem conteúdo, o que tem sentido, né? E precisamos saber qual é a nossa meta. E o vazio existencial é justamente isso que a gente vem percebendo nas últimas aulas. A pessoa não tem um propósito, não tem um sabor, não tem uma expectativa, ela está tão cheia de vazio que ela não consegue construir. E diante disso, a gente vai começando a assimilar nessa última aula nossa, né? O que eu preciso, né? Diante de uma sociedade que se levanta tantas coisas, numa vida contemporânea que a gente vive, onde as pessoas são tão frenéticas e muitas vezes estão insatisfeitas, numa sociedade de consumo, numa sociedade que muitas vezes prega poder, prega uma estética, prega aquilo que muitas vezes é incabível de compreender, que a essência está nas pequenas coisas, que a essência está dentro de nós e está fora de nós também, como vimos isso, diante de um plano de resposta, né? Não é o fato de de ter poder, de ter um grau de um estudo, ou de ter um certo trabalho, receber um certo valor significa felicidade, que é cheio de sentido. Muitos de nós somos pegos vazios, né? Muitos vazios. E diante desse vazio que leva a um sofrimento, né? Esse sofrimento existencial, essa frustração existencial. Gosto de lembrar também que Viktor Frankl, ele gosta de pontuar, né? O D igual a S, tracinho S, né? Eles falando que o D é o dedo de desespero, né? Esse desespero que é igual ao sofrimento sem sentido. O sofrimento sem sentido é o desespero. As pessoas hoje, diante desse vazio existencial, entra-se numa crise, né? E é uma crise, né? Porque ela não sabe, vamos dizer assim, dar passos. É como ela estivesse numa areia movediça, que ela não enxerga, ela só enxerga vazio, 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 vazio. E não há uma construção. Não é à toa que
estratégias de preservação que ele fala tanto, essa visão de futuro, porque a gente precisa ter esse olhar de águia também, esse olhar de desbravar, né? Por isso que ele fala tanto da responsabilidade que precisamos ter para com a nossa vida e para a vida do outro, né? E diante desse esse vazio, né? Esse sofrimento que é justamente viver esse sofrimento sem esperança. E eu convido você no dia de hoje que a gente tenha a esperança, o saber esperar, essa fé que nos impulsiona, essa tomada de decisão de ter o melhor e fazer o melhor, né? Diante disso, eu vou remeter também a alguns pontos que Victor Frankl gostava muito de uma frase que dizia assim, que eu gosto muito, né? Se não podemos mudar uma situação, né, mesmo que essa situação nos resta apenas ter a liberdade, que a gente mude a nossa atitude frente a essa situação. Por isso, assim, o fato de você estar em casa achando que você é a única pessoa que está lá no fundo do poço, no vazio, né? Nos lembra a pessoa da Samaritana, né? Você pode ficar lá se debatendo, né? Mas hoje eu faço o convite, hoje na nossa última aula, faço o convite para você, né? Dar essa tomada de decisão, né? Diante da tomada de consciência, leva a decisão, né? Diante, mesmo que a gente se sinta incapaz, mesmo que a gente se sinta muito frágil, a grande questão é não se entregar, né? É a questão de sobrevivência, né? A procura do sentido, a procura do sentido da vida é uma questão de sobrevivência. Se não mudarmos essa situação, a gente se entrega. Por isso que é um perigo, né? Eu digo sempre, desde de antemão, que é um perigo que podemos cometer. Se querer cultivar apenas o tédio, cultivar o vazio, querer cuidar o vitimismo, querer cultivar dentro de nós a dor, o sofrimento por sofrer, né? E eu te levo a um sofrimento com sentido, né? De se achar o coitadinho, né? De ver que a sua história é a mais fraca, que é a mais frágil, que é o mais sofrido. De fato, não desmereço a sua história de vida, mas você conhece a sua história de vida. E você pode sim reconstruir diante de tudo isso. Deixar esse vazio e dar espaço, né? Como foi tão falado em todas as aulas, dar espaço ao sentido da vida, né? Não adianta ficarmos presos ao conformismo que falamos tanto, ficar preso no negativismo, da autopiedade, ficar preso no totalitarismo, ficar preso no hedonismo, ficar preso num mudanismo, ficar preso num modismo que diante de tantas coisas só nos leva à frustração. Essa frustração, né, existencial. O Viktor Frankl sempre fala, né, que nós não somos não sou fruto do passado, somos fruto, né, de uma mudança assumida, vivida com intensidade. Nós somos esse fruto. A gente precisa abraçar a nossa vida, assumir a nossa vida, assumir a nossa história, né? Porque se não conseguimos mudar a nossa vida, né, somos desafiados, como ele mesmo dizia, né, Viktor Frankl? Somos desafiados, se a gente não muda a situação, mude a si mesmo. Não podemos colocar todas as culpas e todo o desespero na pandemia, por exemplo, mas podemos crescer diante de certas circunstâncias justamente na pandemia, saber tirar um fruto de todas essas circunstâncias, extrair das dificuldades um grande crescimento, isso seja no luto, isso seja numa traição, isso seja num desemprego, isso seja numa decepção, ou seja, situações delicadíssimas que pode sim, né, pode nos arrastar para uma frustração. E eu digo assim, quando a gente começa realmente a assumir a nossa vida, a gente dá um novo para ela, né? E por isso que se nós temos sede,
né? Vou sempre frisar isso e finalizar justamente nesse dia da última aula, né? Temos sede, temos fome de sentido. E não é o anseio por poder que vai nos preencher. Não é pelas compensações sexuais, estéticas que vai nos preencher. Não é o prazer, né, que vai dar sentido diante de tudo isso. Eu gosto muito também de levar a gente a refletir, desde quando eu tive o contato, há muitíssimos anos, o contato com a logoterapia, algo me fez muito refletir, que foi justamente pelas neuroses dominical. Eu ficava imaginando, meu Deus, como é muito sério esses momentos e como a gente se encontra com tantas pessoas que ficam tão tristes, né? E alguns até o ponto de suicidarem no domingo, né? Sabe aquela semana frenética, aquela semana que você vive super atarefada, né? E aquele dia de domingo dá uma espécie de depressão, já passou por isso, já aquele final de tarde de domingo, você já viu assim que parece que alguma coisa está ficando um pouco meio nebuloso, né? Nebuloso, muito meio triste, né? E por quê? Porque é justamente a hora que você para, né? Você estava vivendo numa vida de corre-corre, uma vida frenética, super atarefada. Infelizmente, aí você pode perguntar, mas eu estava fazendo tanta coisa importante, mas será que você estava preenchida? Eis a grande questão. Ou a gente estava fazendo por fazer, ou um fazer e que causava dentro de nós um grande vazio. Eis a diferença. A gente pode fazer muitas coisas importantes que nos levam a nos preencher. E podemos também fazer muitas coisas que podem nos atrapalhar. E é justamente isso que a neurose dominical, quando a pessoa se encontra, né, nesse vazio, nessa sensação meio depressiva, de humor, né, de humor, digamos assim, né, de tristeza, é justamente isso, é atribuído pelo vazio existencial. E diante dessa circunstância, eu te levo, né, a refletir junto comigo. Podemos crescer, né? Podemos crescer. Crescer diante da execução de uma tarefa a cumprir, de uma resposta a viver. Quero terminar com muita alegria nesses dias que a gente veio tocando no vazio existencial, um tema tão rico para nós e tão caro para nós, que também instiga a gente também mergulhar em outras formações, né? Como o sentido da vida e outros que eu já comentei aqui. Mas eu quero finalizar com vocês dizendo que a nossa vida é muito cara, ela é muito preciosa, vale a pena viver, vale a pena. Assim como o Viktor Frankl, em seus estudos da logoterapia, né? Vale a pena, mesmo no campo de concentração, vendo tantas coisas, né, terríveis acontecendo, vale a pena. Vale a pena porque depois daquelas arames farpados, depois daquela tragédia toda, tinha algo a florir. E isso acontece conosco também. Muitas vezes parecemos que estamos num campo de concentração, mas vai vir a primavera. Vai vir a primavera e com as suas cores, com toda a sua beleza, né? Somos seres, sim, de crescimento, de construção, seres de processo, um vir a ser. Estamos construindo, mas para isso precisamos também da nossa colaboração. Por isso que eu finalizo esta aula contando com a sua colaboração para o seu bem, para o bem que tem aqueles que estão ao seu lado, para o bem de fazer e semear neste mundo a cada dia o sentido da vida. Imagina, se cada um dia as pessoas deixassem de terem vazio existencial, passasse, né, não tivesse mais transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, né, bipolaridade, tantas circunstâncias hoje que, né, maltrata o ser humano, né, maltrata emocionalmente, psicologicamente, ou mesmo na sociedade, coisas sociais. Se a cada um de nós nos fortalecesse diante das circunstâncias de queda, de situações difíceis, porque
a dor, o sofrer, a morte, né? As lutas não são apenas lutas, apenas como um grande fantasma, né? Como uma grande derrota, de maneira nenhuma. A logoterapia hoje veio nos ensinar justamente isso, que diante de todas essas circunstâncias, em tudo podemos crescer, em tudo podemos extrair um crescimento, um aprendizado, uma mudança de vida, e diante disso uma tomada de decisão precisa sair de nós. Por isso que diante desses dias, né, eu tenho certeza que alguma coisa, espero, né, que você tenha refletido, parado, né, vivendo esse autodistanciamento e refletindo, fazendo uma leitura da sua história, da sua vida. O que precisa ser mudado, o que precisa ser podado, o que precisa ser lapidado, o que precisa ser instigado, o que precisa ser semeado, né? Tem algo que todos os dias podemos melhorar e aguar essas plantinhas da primavera, né? Para que novas primaveras possam vir muito mais. E diante do celeiro que a gente falou nas outras aulas passadas, quando a gente falar, abrir esse celeiro, que tenha muitas coisas boas, né? Construída por nós, né? Junto com o auxílio de outras pessoas, com o auxílio da graça de Deus, que a graça que nos sustenta, a graça que nos põe em pé e a graça que nos colabora para que tudo isso seja realmente vivido por nós. Então, por fim, foi muito bom estar aí nesses dias. Eu só quero dizer muito obrigado ao Instituto Parresia por esses momentos de oportunidade de partilha diante do sentido da vida, diante do vazio existencial. Que o vazio existencial seja o trampolim para crescimento e não apenas uma grande ameaça para as nossas infelicidades ou nossas tragédias, de maneira nenhuma, mas que possamos ser a cada dia construtores da paz, ao contrário, cada dia nos amadurecer para o bem e para o outro. Um beijo, meus irmãos. Shalom.